Olá, doutoras e doutores, sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Lawcast, podcast que transforma desafios jurídicos em sucesso. Nós estamos aqui recebendo um incrível convidado, mas antes de apresentar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, que é muito importante, e também seguir a nossa página no Instagram, contador@adv. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra receber o senhor por aqui. E apresentando, queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, da sua carreira, do seu momento atual. Eu que agradeço o convite, Felipe. Uma honra para mim estar aqui. Falando para colegas, né? Para colegas advogados. Certeza. A minha trajetória é um pouco, digamos, não muito usual. Porque eu sou médico e sou advogado. Eu sou médico já há muito tempo, né? Me formei em 1985. Exerço ainda a medicina, né? Sou ginecologista e sou mastologista. E num determinado ponto da minha vida eu resolvi cursar a faculdade de Direito. Prestei vestibular, né? Fiz lá o Enem, acabei entrando no Largo São Francisco, me graduei lá, né? E acabei fazendo também a minha pós-graduação lá, né? O mestrado e o doutorado, e hoje eu sou professor colaborador lá na Faculdade de Direito da USP, que é o Largo São Francisco. E a minha área, como não podia deixar de ser, né? Meu caminho mais natural foi ir para o direito médico, né? Porque eu tenho uma estrada, né, já grande na medicina. Então eu resolvi me especializar nisso, né? Especificamente na defesa profissional de médicos, né? Eu não atuo pró-autor, eu atuo pró-réu. No caso, Perfeito. médicos, eventualmente hospitais, né? Planos de saúde, enfim. Então essa é a minha área no direito, né? Eu resolvi utilizar aí a minha expertise médica e com a linguagem jurídica, né? Porque, na verdade, o direito tem muito de linguagem, Sim. né? Você trabalha no direito usando uma linguagem muito técnica. E nisso existe até uma correspondência muito grande com a própria medicina, né? Esses tecnicismos, né? Você raciocina, né? com a linguagem, né? Tanto no direito quanto na medicina. Então, são áreas bastante doutrinárias, na verdade, né? E nisso elas têm muito em comum, né? Aparentemente, a pessoa, poxa, médico, advogado, mas aprender direito tem muita correlação com aprender medicina, né? Justamente por causa dessa técnica, dessa linguagem. E acredito que por ser duas áreas bem complexas, poucos médicos teriam essa coragem, tanto coragem quanto também tempo para se dedicar a essas duas belas áreas. O que motivou essa, não mudança, porque o senhor continua atuando como médico, Sei. mas o que motivou essa escolha para cursar Direito? Respondendo a tua pergunta, o que me levou a fazer isso? Eu acho que o próprio desafio, sabe, Felipe? Eu sempre gostei de desafios intelectuais, na verdade, né? Assim, nas áreas que eu exerço, eu sempre gostei de fazer curso, gostei de fazer congressos, né? Me especializei em mastologia, né? Que também isso veio depois da ginecologia, né? As doenças mamárias, que hoje são até uma especialidade à parte, né? Mas na época que eu fiz era quase que um apêndice da ginecologia. Então eu sempre gostei de estudar, na verdade, né? Tenho workaholic, né? Eu sou studyholic, digamos assim. Eu sou o cara que gosta de estudar. E aí eu resolvi com 45 anos de idade, me deu tipo um lampejo assim, puxa. 45 anos? Com 45 eu fiz o vestibular, né? Vou fazer vestibular para direito. Aí o que eu fiz? Eu não vou fazer cursinho, né? Sim. Lá, com pouco cabelo branco, já começando a ficar branco, ficar no meio da molecada. Eu fui num sebo e comprei umas apostilas do Ângulo. De uns 2, 3 anos atrás, apaguei tudo em casa, os exercícios, estudei lá. Entendeu? Fazem... Ok, isso aí foi 2008, 2007. Né? Então a gente estuda, naquela época se estudava mais por essas apostilas. Agora, lógico, mudou um pouco a conformação dos cursinhos, né? Mas deu certo. E isso é para você que fala que não tem condições financeiras de estudar para seguir a carreira jurídica. Você viu que com pouco investimento, né? Pouquíssimo investimento. E com muita dedicação, Sim. o senhor conseguiu se formar, na verdade conseguiu
passar, né, na prova e se formar em uma grande universidade. Sim. E nesse início, nessa carreira jurídica, acredito que as dificuldades encontradas comparando o início da carreira na área médica foram completamente diferentes, acredito? Sim. Ou eu estaria errado? Na medicina, eu acho que as coisas são mais bem formatadas, Certo. sabe? Você pode prestar concurso para carreira pública, você pode abrir consultório, né? Talvez tenha uma certa semelhança de um escritório de advocacia com um consultório numa visão liberal da coisa, né? Porque no consultório, assim como no escritório de advocacia, você tem que ir cevando, né? Você tem que ir angariando clientela, Sim. né? Hoje as coisas são bastante diferentes, assim, em termos de marketing, né? Com certeza. A gente está já entrando nessa área de marketing, mas assim, o boca a boca ainda sempre é importante, né? Você, no caso do direito, um colega, né, médico que você defendeu no processo, se ele tiver um amigo, um colega que está sendo processado, ele vai te indicar, né? Lógico, né? Se você trabalhou direito. Então, assim, eu acho que o essencial é, primeiro, você formatar muito bem a sua expertise na área que você está trabalhando, né? Se você gosta da área, isso obviamente vai te dar um grande impulso nisso, né? E aí você formatou, você está bem embasado, você está atualizado, você está sólido nas suas posições, as coisas começam a acontecer, né? Então acho que esse digamos, um caminho das pedras, né? Especialização, eu acho, no direito, eu acho essencial hoje, né? Eu acho que hoje não tem mais cabimento a pessoa que faz civil, criminal, Sim. trabalhista, tributário, né? Como a gente via antigamente, né? Eu acho que hoje você tem que realmente ter um foco de trabalho, no meu caso, o direito médico, né? E ficar muito bom naquilo, né? Isso acontece na medicina, óbvio, né? Mas eu acho que no direito isso é essencial, né? Você se aprofundar numa área específica e virar uma pessoa boa naquilo, né? Uma pessoa... Você sabia que uma das perguntas que eu mais recebo é essa questão? Pô, Felipe, o que eu faço? Eu inicio especializando no escritório ou começo de uma forma generalista, atendendo tudo e todos? Porque por um ponto, você precisa fazer dinheiro, né, para pagar as demandas básicas ali, Sim. as despesas iniciais. Só que, contrapartida, quando você acaba pegando de tudo e todos, primeiro que eu acho que é muito difícil você conseguir prestar um serviço realmente de extrema qualidade. Sim, sim. Porque somos seres humanos e é difícil a gente conseguir entender toda essa complexidade. E o mercado jurídico, assim como o médico, é muito amplo, Sim. né? E, em contrapartida, quando você também se especializa, eu acho que o ponto contrário dessa especialização é, no início, conseguir esses primeiros clientes. Que às vezes acho que muitas pessoas pensam em se especializar e depois de um tempo, com medo, correm ali para uma forma mais generalista. Então, como o senhor mencionou, o senhor acredita que se o senhor estivesse começando agora novamente, o senhor iria se especializar em apenas uma área, ou uma ou duas áreas? Não tenho dúvida disso. Porque se você trabalha de uma forma muito generalizada, muito genérica, eu acho que a chance de você queimar o filme na largada é maior. Sim. Porque você não é um especialista, né? E assim, se a gente está lidando com uma área, como a gente está comentando, uma área altamente técnica, e você não atua de uma forma tão boa quanto um especialista atuaria, você pode queimar o teu filme na largada. E outra coisa, eu acho que a gente tem que pensar, quando a gente fala em especializações e olhando para outros, se você for abrir mais o teu horizonte, você pode trabalhar com parcerias. Com certeza. Né? Isso é uma coisa boa, isso entra naquele próprio networking, né, que o advogado tem que fazer. Sim. Então você está numa área e você não sabe muito bem aquele assunto, né? Chama o parceiro, né? O parceiro, mais cedo ou mais tarde, ele vai te chamar também quando acontecer a mesma coisa com ele, né? E aí você vai abrindo um leque bastante interessante, eu acho, né? Então, eu se eu fosse... Bom, não vou me arvorar aqui de grande conselheiro, né? Mas talvez uma sugestão,
para quem está começando, é realmente virar um especialista, né? O meu filho, ele já está trilhando a área de especialização, né? Ele também é advogado, ele é advogado tributarista. Legal. E ele está numa área extremamente especializada da advocacia tributária, né? Ele trabalha num escritório grande aqui de São Paulo. Então, ele está num caminho que eu acho muito bom, né? Ele está ficando muito especialista numa área, num nicho que pouca gente entra, Sim. enfim, que pouca gente fica muito boa. Então, eu acho que é por aí, né? Principalmente se você trabalhar em grandes centros, né? Sim. Eu acho que não dá para você comparar São Paulo, Rio, Belo Horizonte com uma cidadezinha do interior, né? Sim. Talvez seja uma realidade diferente, né? Mas assim, pro advogado que quer ficar em grandes centros, eu acho sim que a especialização é fundamental, desde o início. E tá nessa questão de parceria, eu acredito que é muito mais fácil você firmar essas parcerias quando o outro advogado reconhece o quão bom você é naquele assunto. Exatamente. Porque, querendo ou não, quantos advogados atendem trabalhista, tributário, civil, entre outros? Sim. Só que quantos são realmente especializados e vão a fundo naquele ponto? Hoje é muito difícil. Sim. Eu falo isso, eu converso semanalmente ali com pelo menos uns 50 advogados e dá para ver isso. E eu acho que essa questão da parceria é muito importante, porque às vezes o advogado, ele vê um outro advogado como concorrente. Uhum. E o senhor trouxe uma questão muito importante, porque, querendo ou não, por melhor que você seja como advogado, não tem como você atender todo mundo. Sim. E essa questão de parceria pode ser ao contrário. O seu colega, ele pode ter uma causa, uma demanda, que ele não tem tanta habilidade assim, ele vai acionar o senhor e todo mundo ganha, né? Sim, com certeza. E você vai trabalhar muito mais à vontade. Eu acho que até financeiramente é melhor, né? Porque se você está na área que você gosta, que você tem estrada, que você tem expertise, você vai cuidar daquela matéria de uma forma muito mais fluida. Com certeza. Você vai aproveitar o teu tempo, você não vai ter que fazer tanta pesquisa, por exemplo, de jurisprudência, né? Se eu for pegar algo de direito médico, eu faço aquilo com a maior facilidade, né? Mas se eu fosse para uma área que não é a minha, que eu não transito, você entra num terreno totalmente pantanoso. Sim. Isso vai te ocupar tempo, aí você vai ver que aquele tempo não vai ser compatível com os honorários que você vai ganhar. Sim. Então, acho assim, até em termos de você... porque tempo o famoso, né? O tempo é dinheiro, né? Sim. Se você aproveita o teu tempo numa área que você já tá acostumado, é muito melhor, né? Olha que interessante. O senhor mencionou anteriormente a questão de network. E eu vejo, olha que ciclo enganoso. O advogado, ele precisa fazer dinheiro, né, para sobreviver. Nem tudo é dinheiro, mas nesse começo é muito importante para a sobrevivência do escritório. Para fazer essa quantia, ele precisa ter clientes. E aí acaba abrindo o leque para tudo e para todos. Uhum. Consequentemente, para ele atender essa demanda, ele precisa se esforçar muito mais, gastar muito mais tempo. Sim. E como que ele faz depois para fazer o network, para ficar fora do escritório? Pois é. E no final ele vai ficar frustrado. Sim, porque ele vai estar trabalhando e não vai ver resultado. E ele vai se sentir como não correspondendo, não tendo um desempenho bom. Isso vai acabar sendo frustrante, né? Então... Sim. Além da área médica, o senhor vislumbra alguma outra área que atualmente ou no futuro pode ter grande potencial ali de retorno? Sim. Tudo que lida com a informática, né? Com a tecnologia, dados, né? Assim, agora a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Segurança digital. Acho que segurança digital tem muita gente entrando, mas muita gente aí que ainda não sabe. É uma área extremamente complexa, né? Com certeza. Mas segurança digital hoje eu acho que é a área mais interessante no direito, né? A pessoa que realmente se forma naquilo e consegue ter um respaldo técnico também, né? Porque não dá para você atuar nessa área sem saber como é que funciona aquilo tecnicamente, né? Você utilizou no escritório um dos princípios do marketing, talvez sem ter esse conhecimento, que é
conhecer, que a gente chama de persona, conhecer a sua persona, conhecer para quem você está vendendo. E querendo ou não, talvez sem querer ou querendo, o senhor acabou construindo ali um serviço, posso chamar um serviço de boutique, né, personalizado, para um público que poucas pessoas conhecem mais que o senhor. Pode conhecer igual, mas é difícil. Porque eu já atuo como médico há muito tempo, então eu conheço... E eu atuei em várias atividades, né? Dentro das minhas especialidades médicas, mas já trabalhei em serviço público, em ambulatório de convênio, em consultório particular, onde eu ainda trabalho, né? Trabalhei até em fábrica, né? Então, assim, você acaba tendo contato, em plantões, né? Você acaba tendo contato com realidades que me ajudam hoje para eu conseguir recepcionar e dar conta dessa demanda do meu cliente médico que está sendo processado, né? Então, eu entendo perfeitamente aquela situação dele, né? Mesmo que seja de uma outra especialidade, né? Você acaba falando a mesma língua, né? Sim. O fato de a minha especialidade como médico ser cirúrgica também me amplia esse rol, né? Porque eu consigo conversar com um cirurgião plástico que está sendo processado, com um ortopedista que está sendo processado, porque são áreas igualmente cirúrgicas como a minha, né? Então, também isso me... Então, assim, eu acho que para a gente colocar nesses termos, assim, né? Eu acho que o advogado tem que conhecer muito bem a área em que atua. Por exemplo, quem vai fazer direito econômico, né? Vai ter que conhecer economia, né? Com certeza. Finanças. Quem vai trabalhar em direito tributário. O meu filho fez uma pós agora na GV, né? De direito tributário. E tem que conhecer contabilidade. Com certeza. Né? Como que ele vai... Senão ele perde uma parte, né? Daquele conhecimento que poderia ser muito útil para ele, né? Enfim, eu acho que o advogado tem que ter realmente essa visão de saber as minúcias do seu negócio, né? Sim. Então, 2 pontos muito interessantes para quem tem em casa assistindo. Primeiro, se especializar. Eu acho que a primeira lição que nós podemos tirar dessa conversa. E a segunda questão também é você não precisa de muito para conseguir se preparar. Muito que eu digo financeiramente. Né? Eu acredito que a terceira questão também importante é do network. Porque acredito que pelo serviço que o senhor presta, e talvez pelo ticket, talvez não teria um cliente ou uma estratégia melhor do que essa do boca a boca, do network, Sim. Da indicação. Sim. E por isso também é importante você ter uma segurança nesse conhecimento técnico para que você não queime largada, como o senhor mencionou. Sim. Porque mais pega o primeiro cliente, esse cliente pode te indicar para mais 10. Só que também pode falar mal para mais 10, né? Ou para mais 20, às vezes. E uma dúvida. Algumas empresas, eu vou citar aqui a EasyTax, Uber, eles sentiram uma dor para construir essa empresa. Eles foram em algum momento tentar pegar um táxi, não conseguiram, e foram lá e tentaram solucionar esse problema. De onde que veio essa dor? O senhor chegou a ver alguma coisa, passou por alguma questão que o senhor verificou realmente que essa é uma dor do mercado, da área médica, essa área de atuação no mundo jurídico? Nós temos um ambiente aqui no Brasil sensível, que a gente meio que copia um pouco os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, hoje, um médico, por exemplo, não consegue... Ele nem começa a trabalhar se não tiver um seguro médico, né? Porque bom, a gente sempre fala que os Estados Unidos é o reino dos advogados, né? Mas digamos, esse ambiente de processos por erros médicos tomou um grande impulso nos Estados Unidos. E nós importamos isso, né? Então, diria uns 20 anos para cá, chegou essa cultura, né? Na verdade, isso vem de um contexto até mais amplo, sabe, Felipe? Porque assim, e eu sempre falo isso quando dou aula, né? Quando eu dou palestra, enfim. Se a gente for ver desde a nossa Constituição, né, que já deu um grande respaldo para a dignidade humana, né? Com certeza. E aí logo depois o nosso Código do Consumidor, que deu um respaldo muito grande para aquela pessoa chamada hipossuficiente, que é o consumidor, né?
Então, antes, eu sempre também falo isso em aula, nós tínhamos uma realidade em que o médico trabalhava como se ele fosse o senhor da saúde do paciente, né? O médico era visto meio como uma entidade, assim, quase que inatingível. Então, se eu falasse para o paciente, olha, você tem que fazer uma cirurgia, ou você tem que tomar esse medicamento, o paciente nem pensava em questionar isso. Com certeza. No máximo, ele até poderia procurar um outro colega para ver uma segunda opinião, assim. Mas assim, né, não se pensava em eu, paciente, questionar o que o médico está falando, né? Isso mudou muito nesses últimos anos, né? Hoje a gente tem uma relação médico-paciente muito mais horizontalizada, né? Em que o paciente questiona, pesquisa, o famoso Dr. Google, né? Ele vai atrás. Hoje é muito fácil você fazer uma pesquisa, né? Quer dizer, fácil, mas leva algumas distorções. Será que essa mudança é devido à maior facilidade de obter informações? Sim. Como, por exemplo, YouTube, Google. Hoje é muito fácil realmente você obter informações, né? Para tudo, né? Então essa relação ficou realmente muito horizontalizada, a relação médico-paciente. Então hoje o médico tem que necessariamente se adaptar a isso, né? Principalmente as pessoas que são da minha geração, que em tese não estavam muito acostumadas com esse novo panorama, né? Então hoje é muito comum a gente até é necessário, né? Você propõe um tratamento para o paciente, né? Agora, por outro lado, essa maior horizontalização levou a um maior questionamento também dos pacientes em relação aos procedimentos médicos, né? De ficar mais antenado. Puxa, será que ele não errou? Tudo é questionado, né? Tudo é questionado. Sim. Será que essa conduta assumida foi a correta? Será que essa complicação que eu tive, eu realmente precisaria ter, né? Será que isso está dentro do rol do risco que eu tinha pela doença ou foi alguma coisa que o médico fez errado, né? E também, paralelamente a isso, a gente tem um grande viés de judicialização da nossa sociedade. Isso é um fato, né? Tem bastante advogado no Brasil, né? Mas eles encontram um mercado, né, justamente nessa judicialização, né? Que, como eu disse, tem também digamos, uma origem ainda nos Estados Unidos. Então, assim, houve essa mudança, né? Os pacientes começaram a processar mais os médicos, né? E aí, isso se refletiu até nos congressos da especialidade, né? Hoje você não vai praticamente, se eu vou num congresso de ginecologia ou de mastologia, sempre tem uma mesa lá de defesa profissional. Sempre. Caramba. Então a gente acostumou entrou quase que no nosso DNA, né? O que a gente chama de compliance médico, né? Então, como que você tem que se prevenir desses processos? Eu também sempre falo isso na questão consultiva, né? Questão do prontuário médico, né? Que tem que ser, se a pessoa for fazer um prontuário físico, tem que ser letra legível, preservar o sigilo do paciente, o consentimento pós-informado para qualquer procedimento, né? Para uma cirurgia você vai fazer, por exemplo, o paciente tem que estar muito bem informado em relação aos riscos que ele corre, né? E eu te falo isso como perito também, né? Porque eu também sou perito judicial, né? Os juízes, né? Os juízos acabam me nomeando para avaliar casos, e aí eu trabalho numa sintonia totalmente diferente da minha atividade como advogado, né? Aí eu sou perito imparcial, eu preciso realmente avaliar. Não teria um lado, né? Não tem um lado, eu sou imparcial. Nem poderia trabalhar diferente, já que o juiz que me nomeou e o juiz é imparcial, né? Então o juiz vai confiar em mim para saber se, por exemplo, num processo como o erro médico, aquele médico errou ou não, né? Então aí a gente avalia prontuário, enfim, avalia se o paciente estava ciente daqueles riscos que estava correndo. Isso tem que estar muito bem estabelecido numa linguagem acessível ao paciente, né? Não adianta eu falar, olha, você pode ter uma deiscência não, você precisa, olha, a tua cicatriz pode abrir, né? Você tem que falar num termos que o paciente entenda. Então, assim, todo esse conjunto de situações aí
que eu fui percebendo, conversando com colegas, enfim, me levou, talvez tenha colocado uma sementinha lá em mim, lá na primeira década desse século, para encarar um vestibular, e eu realmente não me arrependo, sabe? Porque eu realmente gostei muito de fazer a faculdade de Direito, aprendi coisas que eu nunca aprenderia. Que até te ajudou, acredito, me ajudou até na minha saúde, vida né? prática, Sim. né? Claro, né? Porque a gente acaba passando por tudo na faculdade, né? Então isso me ajuda bastante. E, enfim, cada vez mais eu tenho vontade de aprender, sabe? A minha área, de me aprofundar, eu sempre estou aprendendo. Isso também é muito gostoso no direito, né? Você se sentir aprendendo, né? Sim. Enfim, então eu tô feliz com o que eu tenho feito. E isto posto, você acredita que os médicos atualmente, acho que uma boa parte, trabalha com medo às vezes de cometer algum equívoco? Porque é muito sensível, né? E nebuloso ali algumas coisas. A gente não tem muito essa porcentagem, mas se imagina que 30% até 40% dos médicos estão sendo processados ou foram processados. Nossa. Seja no nível administrativo, né, que são os conselhos regionais de medicina, ou o Conselho Federal, seja no nível civil, né? O criminal hoje ainda é raridade, né? Mas nessas duas frentes é muito comum o médico ter sido processado, ou até nos dois planos, né? Sim. O processo tanto no ético disciplinar, né, que é o administrativo, ou no civil. Então, você imagina, né? O médico, quando recebe uma citação, né, de que está sendo processado, aquilo é um transtorno, né? E esse médico, sim, com certeza, ele vai trabalhar futuramente com uma certa tensão, digamos assim, né? Sim. E eu acredito também que essa mudança de comportamento entre médico e paciente, ele veio devido, como mencionamos anteriormente, à tecnologia, ao acesso às informações, mas eu acredito que também que o senhor foi um pouco visionário, porque eu tenho recordação dessa mudança, acredito que de uns 5 anos para cá, talvez, o senhor começou a pensar nessa possibilidade há 12 anos. Eu acho que talvez um pouco mais de tempo, viu, Felipe? Mas essa coisa de processos mesmo, eu acho que desde o começo do século, né? Acho que foi até um pouquinho antes, final da década de 90, né? Já começou a ter um impulso maior, né? A gente tem é difícil você saber quantos processos tem no civil, né? A gente não tem esse dado, né? Mas a gente tem o dado de quantos processos chegam ao STJ, que é a instância máxima, né? Até onde você pode ter um nível recursal, dificilmente vai para o STF, né? Mas houve eu não lembro exatamente a porcentagem, mas houve um impulso muito grande, né? Nos casos que chegam à última instância, né? Então, daí, a gente infere que nas instâncias inferiores, obviamente, teve um aumento muito grande também, né? E um ponto muito importante também, voltando na questão da advocacia, infelizmente, não só na advocacia, mas uma grande parte das empresas, elas morrem, elas entram em falência em poucos anos. Se não me engano, acho que 30% das empresas entram em falência ou fecham as portas depois de 4 anos. Acho que é 30%, 35%, se não me engano. O que o senhor acredita o sucesso da sua advocacia hoje? Como que aquele advogado que tem um escritório, que está empreendendo, que está passando por dificuldades, além de se especializar e de entender bem aquela questão da parte técnica que ele se especializou, tem algum outro ponto que o senhor sentiu de dor ou um ponto importante para destacar para esse advogado, para que ele não cometa algum tipo de erro? Eu acho que a gente tem que pensar muito na situação de trabalho de cada profissional, né? Sim. Eu acho que, por exemplo, não dá para você... Bom, primeira coisa, né? Ele precisa, logicamente, gostar do que faz, sim, né? Sentir prazer no seu trabalho e se especializar, né? O estudo é fundamental. Mas eu acho que é muito diferente, né? Pensando num profissional advogado. Não vou nem falar de concurso, né? A gente está falando da advocacia, correto, especificamente, né?
comparar um advogado que está num esquema mais corporativo, né, num grande escritório, como é o caso do meu filho, por exemplo, né, de um outro que está numa boutique jurídica, como é o meu caso, né? Sim. Você vai ter, são visões totalmente diferentes, né? No esquema corporativo, você vai ter demandas que você não tem na boutique jurídica ou vice-versa. E no meio disso tem aqueles escritórios de médio porte também, né? Então, por exemplo, eu acho que quem vai trabalhar numa estrutura muito pequena tem que ficar mais atento a essas questões de marketing, né? Tem que talvez ter uma pessoa que lida com isso, ou ele mesmo lidar com isso, né? Vai ter que ocupar um certo tempo também para divulgar o seu trabalho, né? E isso talvez seja um pouco difícil, né, para o advogado, né? Porque justamente por essa visão talvez tecnicista demais, né? Na verdade, acho que é para todo profissional um pouco mais técnico, exemplo. E talvez isso pode ter início na própria universidade, porque obviamente deve ter exceções, mas geralmente nós estudamos para nos tornarmos um bom advogado, um bom engenheiro, um bom contador. É difícil ter ali temas importantes para empreender, para gerir o negócio. Acho que eu sinto muita falta dessas questões. E aí você sai às vezes da faculdade e já busca essa fase empreendedora e você vê que na prática a teoria é diferente. Sim. Então, eu acredito que o estudante de direito atualmente, você acredita que faça mais sentido para ele, antes de pensar em empreender, ele estagiar, ver um pouquinho como que funciona os escritórios, as boutiques? Sim, acho muito bom fazer isso. Eu acabei não estagiando, né? Porque também eu tinha meu trabalho no consultório, né? Mas eu fiz uma parceria com o meu professor, né? Professor Roberto Campos, que é o chefe lá da cadeira de Biodireito da Faculdade de Direito da USP. Muito meu amigo, né? A gente tem uma amizade muito grande. Eu aprendi muito com ele no escritório dele, né? Então, acabei pegando tudo, né? Conversando, né? Ele, a esposa, a advogada também me ensinaram muito, né? Até tenho uma gratidão muito grande a eles por conta disso. Eu acho que, sim, é fundamental essa vivência que o estudante tem que ter na área prática, né? Assim como o médico, né? A gente faz internato, residência, né? Estágios, enfim. Então, realmente carregar o piano, né? Como a gente fala, né? Sim. É essencial para você lá na frente ter as suas recompensas, né? Eu acho realmente isso fundamental. Até porque quando nós falamos de se especializar, talvez o pessoal que está em casa pode pensar o seguinte: tá bom, mas por onde eu começo? Né? Qual área que eu sigo? Será que eu vou para o criminal, trabalhista, civil? Obviamente tem aquele percentual de pessoas que já foi estudar na faculdade já sabendo o que queria fazer exatamente. Só que acho que a grande maioria não tem essa noção, essa percepção no momento. Sim. E aí eu acredito que talvez faça mais sentido essa questão, como o seu filho, de trabalhar em escritórios, né? Uhum. Porque eu acredito que o senhor mencionou que ele é da área tributária. Isso. Talvez ele não tenha entrado diretamente na área tributária, né? Talvez ele foi conhecendo, ou talvez foi ele direto. Fez um pequeno estágio no Ministério Público, né? Mas ele acabou se especializando logo, né? Então, eu acho que eu acho que quando você percebe aquilo que te seduz, né? A área que te seduz de início, você ganha tempo, né? Porque você acaba se aprofundando numa área que vai ser o seu ganha-pão, né? Vai ser o teu foco, né? Para sempre, assim, né? Então, eu acho que se você tem essa percepção de início, agora, às vezes isso não acontece, né? Às vezes isso não acontece. A pessoa faz a faculdade de Direito e sai no 5º ano, puxa, né? Isso que você comentou. O que eu vou fazer? Vou para a área civil, vou para a criminal? Então, aí a pessoa vai ter que fazer uma autoanálise muito grande. E quando eu digo autoanálise, não é só naquela área que ele gosta de estudar, né? Mas pensar na situação de trabalho, né? Por exemplo,
uma pessoa pode gostar muito de direito criminal, né? Mas será que aquela situação de trabalho de alguma, né, do direito criminal vai ser adequada para ela, né? Enfim. Até psicologicamente falando, né? Algumas situações que você vai encarar no dia a dia, exato, que talvez você pode não ter estômago, talvez, para isso. Exatamente. Direito de família também, que é uma área considerada bastante pesada, Sim. né? Dizem que direito de família é muito mais pesado que o direito criminal, né? Por incrível que pareça. Mas as pessoas até brincam, né, com isso. Mas será que aquela situação, né, de você lidar com a família, com o casal que está se divorciando, ou guarda de filhos, né? Por mais que a pessoa tenha até, por exemplo, uma atração doutrinária pela área, né? Que é bonito mesmo o direito de família quando você estuda, né? Mas será que a prática daquilo vai agradar essa pessoa, né? Será que ele vai ter sangue frio, ele ou ela vai ter sangue frio para lidar com aquilo, né? Então, toda essa situação tem que ser muito... E eu acho que o estágio ajuda bastante nesse ponto, né? Porque você realmente vivencia o trabalho mesmo, né? do advogado. Isso ajuda a escolher, né? E você acredita que faz sentido colocar a parte financeira também como uma variável? Por exemplo, nossa, meu sonho é trabalhar na área civil. Só que eu não sei se financeiramente falando é algo viável comparado à área tributária, por exemplo. Você acredita que faz mais sentido você ir pelo feeling, pela aptidão, pelo perfil, ou acho que a questão financeira também tem que entrar nessa análise? Não, eu tiraria a área financeira dessa cesta. Porque, assim, tudo bem, tem áreas que são tradicionalmente mais bem remuneradas, né? Mas eu acho que se a pessoa realmente gosta, estuda uma área, se aprofunda, ela vai ter seu ganho financeiro compatível, né? Com aquilo que corresponde ao que ela está se dedicando à área, né? Então, acho que escolher uma área pelo retorno financeiro, eu acho que até pode envolver uma chance de insucesso, eu acho. E até de infelicidade, talvez, né? Sim. E é uma coisa que eu não pensava. Porque eu conversando agora com muitos advogados, eu vejo muito essa questão. E dá para ver que um dos aspectos que talvez faz um advogado ter sucesso, que sucesso, falando sucesso do escritório financeiro, não necessariamente ele pode ser feliz, é talvez essa paixão, né? Porque quando você faz algo realmente com amor, com gosto, e aquilo se torna, entre aspas, um hobby, você às vezes não se importa de estar no sábado à tarde ali fazendo aquilo, né? Verdade. 12, 14 horas por dia, às vezes. Sim. Às vezes, eu me vejo fazendo perícia no sábado à tarde. Isso não é cansativo para mim, né? Claro que eu componho o fim de semana. A mulher tá dando risada disso. Mas é gozado, né? Ela brinca comigo, mas é como se eu me aprofundasse naquilo, ficasse 2 horas lá vendo uma perícia, e é como se o mundo em volta não existisse, né? É uma coisa estranha, mas assim, aí você acaba, puxa, que legal, né? Deu certo. Acabei aquele laudo pericial, ou fiz aquela defesa do colega, e isso... Tudo certo. Pô, deu certo, né? Porque querendo ou não, o senhor está salvando uma vida. Acho que posso falar essa frase. Porque imagina um caso hipotético de um médico que é acusado de forma equivocada. Sim. Imagina como aquele médico chega em casa, como que ele será visto por outros profissionais, hospitais, e às vezes se tornar aqui algo midiático, pode acabar com a carreira do médico. Com certeza, com certeza. Isso hoje é um problema sério, né? Porque a imagem que o médico tem que ter também, né? Assim, então é fundamental que ele seja bem defendido, né? Sim, com certeza. Defender de uma forma justa, né? Dentro daqueles, né? Do contraditório, da ampla defesa que todo mundo tem que ter, né? Então, a função do advogado é bastante nobre, na verdade, né? Não é por... Não estou aqui me gabando, mas assim, para a gente transitar em sociedade, né? Hoje, cada vez mais, né? Realmente você tem que defender os seus direitos, né? Sim.
Então, assim, eu acho que o direito em geral é muito bonito, sabe? Eu acho muito, muito bonito o direito. E querendo ou não, eu acredito que a área da saúde, como a jurídica, tem algo em comum, que é, além dessa questão de poder salvar vidas, né, tem a questão também de você lidar de uma forma diferente com o profissional. Por exemplo, o advogado, ele não pode ter uma nomenclatura, nome fantasia, ele usa muito o nome dele, assim como o médico. Sim. Então tem que ter uma autoridade, uma credibilidade, Sim. e que às vezes leva muito tempo para construir Certamente. essa credibilidade. E às vezes com o estalar dos dedos, né, você pode perder tudo. Exatamente. Então, é assim, essas áreas, digamos, fortes, digamos assim, né, de direito. Sensíveis. Sensíveis, exatamente. Elas levam uma carga muito grande, né, para o profissional que resolve, né, embarcar nelas ao longo da vida, né? Então a gente tem que preservar muito isso, né? E às vezes o senhor fica lá estudando por algumas horas ou tá trabalhando, né? E é engraçado que às vezes as pessoas em volta mas tá trabalhando muito, mas pra gente aquilo deixa de ser trabalho. Sim. Você fala, não, mas eu tô me divertindo aqui, né? Não é tão... Fica se matando de trabalhar, mas é algo quando você relaxante, acha prazer no seu trabalho, é uma coisa maravilhosa, né? Agora, a gente tem só que tomar um certo cuidado, isso acontece. E aí vai de uma autopercepção, né? E percepção, não só autopercepção, mas percepção que eu tenho em relação a muitos colegas médicos e advogados. Chamada síndrome de burnout, né? Assim, quem fica mais sujeito a essa síndrome de burnout, aquele cansaço mental extremo de a pessoa entrar numa estafa mental e ter que parar tudo, são justamente os profissionais que adoram o que fazem. Caramba. Porque aí eles não vão saber a medida da sua dedicação àquela área que eles gostam tanto, e eles vão chegar a uma situação de esgotamento, né? Eu, graças a Deus, nunca cheguei nesse ponto, né? Eu sempre gosto de fazer atividade física, saio com a minha esposa, a gente passeia, a gente viaja, sempre a gente pode. Mas, assim, tem que ter um cuidado muito grande com o síndrome de burnout, que é exatamente mais frequente entre médicos e entre advogados. Nossa, porque às vezes tem a dificuldade da dosagem certa, não saber o limite. Sim. Não saber o limite, né? A pessoa pegar muita coisa, né, que não vai dar conta, e aí a gente entra de novo nas parcerias, né? Também por conta disso, né? Você tem que ter parceiros, às vezes, para dividir o teu trabalho, para te ajudarem, né? Mesmo que não sejam seus sócios, né? Mas você tem que ter pessoas parceiras, confiáveis, competentes, né? Para você ficar tranquilo. Ó, esse caso eu vou passar para você, ou nesse caso você me ajuda um pouquinho, né? Lá na frente, se precisar eu te ajudo. Então, isso acaba até preservando a sua saúde física e mental, na verdade. Não, com certeza. E falando da questão da mortalidade, tanto das empresas quanto das sociedades também de advocacia, o senhor tem alguma estratégia, ou algo, nem que seja algo básico, que o senhor faz ali para cuidar das suas finanças? Porque eu acredito que os profissionais, às vezes, não têm esse conhecimento, né? É difícil a faculdade, às vezes, ou a escola ensinar essa questão da parte financeira. E muitas empresas, às vezes, fecham as portas pela questão de fluxo de caixa. O senhor tem alguma coisa que o senhor faz para ter esse controle financeiro? Olha, eu tenho uma sorte muito grande que eu sou casado com uma administradora de empresas. Né? Essa é a dica. Eu consigo... que está aqui vendo a entrevista. Então, eu consigo terceirizar essa parte financeira, que realmente não é minha... Não me seduz, entendeu? Eu não tenho um gosto muito grande por essas questões administrativas. Então, a gente fez uma parceria boa, né? E ela toca isso. Agora a gente tem um bom escritório de contabilidade também que é ativo. Perfeito. Que nos supre em relação a todas as nossas necessidades. Realmente a gente está muito contente com o trabalho da Ativo. Muito obrigado. E então eu consigo focar mais no que realmente eu acho que eu sou o mais necessário, entendeu, Felipe? Então, assim, agora, quem não tem digamos, esse privilégio, né? Sim. Aí precisa, claro, né? Saber jogar, né? Também
com essa questão, né? Agora, em termos de finanças pessoais, lógico, né? Vale aquilo, né? De você não gastar mais do que você ganha, enfim, né? Tentar poupar um pouquinho no final do mês, enfim. Mas acho que é muito interessante também essa questão, por quê? Porque eu acredito que tanto para você se especializar cada vez mais, para você fazer aquele network, aquelas parcerias que comentamos anteriormente, às vezes, o pouco tempo que sobra, não dá para ficar atrás ali da mesa de escritório montando planilhas. Ah, sim. Tem que estar ali onde realmente Exato. seja necessário, que só você possa fazer. Né? E também que te dê tempo para o teu lazer, né? Com certeza. Então, Com assim, certeza. o tempo que a minha esposa lida com as questões administrativas, eu lido com as questões técnicas, e se um fizesse o dobro do seu trabalho, não daria certo, né? A gente não é, né? Essa pessoa que assumiria as coisas não ia ter tempo, né? Para, enfim, se divertir, passear, enfim, né? A conclusão, parceria perfeita, né? Seria perfeito. E doutor, você mencionou sobre a contabilidade. Hoje, quanto que é importante ter ao lado ali, ter essa parceria com o advogado ter essa contabilidade especializada no atendimento à área jurídica? Eu acho que é justamente isso, você retirar um ônus da sua vida, né, Felipe? Você tira o ônus, você fica tranquilo, né? Qualquer problema que você tiver, você tem o teu escritório que vai te falar, olha, é assim, assim, assado, né? A gente vai fazer, vamos por esse caminho, vamos por aquele outro caminho, eventuais mudanças de rota, sim, né? Que são isso. Então, assim, entra sempre nessa questão da parceria, né? Você tem que enxergar o escritório de contabilidade como seu parceiro. Com certeza. Né? Se você confia, se você está confiando naquele grupo de profissionais, eles te dão um retorno bom, né? Te deixam tranquilo, né? Te deixam tranquilos para você poder trabalhar, é o que precisa, né? Então, acho que realmente é essencial, né? Essencial, principalmente para o profissional liberal. E aí a gente ainda, diferente, por exemplo, de quem está no esquema corporativo, sim, né? O meu filho não se preocupa com quem faz a contabilidade lá. Verdade. Do escritório dele, né? Do Pinheiro Neto. Porque eles já têm toda uma questão enfim, né? Própria, né? Mas quando você está numa estrutura de boutique jurídica, né? Por exemplo, como é o meu caso, ou mesmo um escritório de médio porte, ou até um de grande porte, né? Você vai... cada estrutura dessas vai ter que confiar na sua estrutura de contabilidade, que senão você cria um transtorno. Sim, com certeza. E um ponto muito importante também, doutor, que você mencionou sobre o seu filho, olhando agora como advogado, teria, comparado ali a área da saúde, teria algo que o senhor mudaria? Que você não concorda muito, que você não acha tão legal, tão bacana, tão interessante na área jurídica? Como assim? Por exemplo, as questões de marketing. Apesar que também no CREMESP é bem regulado. Sim. Teria algo ali que na advocacia o senhor mudaria se tivesse poder? Então, por exemplo, se a gente for ver o marketing médico, ele mudou recentemente, sim, né? O marketing médico, hoje existe uma abertura um pouco maior por parte dos conselhos, né? Ao médico poder ir um pouco além, né? Na sua questão de marketing. Por exemplo, colocar fotos, né? Hoje existe uma liberalidade maior, desde que o paciente consinta, enfim. Eu acho que essas áreas mais, digamos, doutrinárias, na verdade, Felipe, elas têm que ter uma certa limitação, sabe? Sim. Eu acho que você tem que ter liames, não muito estreitos, mas você tem que ter alguns liames, né? Porque senão vira... Muitas vezes você pode começar a ter algum tipo de marketing que seja muito vulgar. Por exemplo, assim, né? Em alguns países tem banners, né, de advogados... Sim. $9,90, então, o melhor advogado da região. Então, esse tipo de coisa mercantilizada. É você vulgarizar muito, né, a sua atividade, né?
Então, acho que nesse aspecto, acho que existe sim a necessidade, no caso da medicina, né, do Conselho Federal ou da OAB, no caso do direito, de colocar alguns limites, né? Eu acho que esses limites realmente devem ser seguidos, porque senão você favorece, por exemplo, um profissional que não seja tão bom tecnicamente. Sim. Só mas que é um excelente marqueteiro. Exatamente, o chamado profissional marqueteiro, né? Sim. Isso existe, né? A gente sabe que existe. Mas, assim, tem que ter alguns limites realmente por conta disso, né? E como o senhor tem visto, eu não sei se o senhor consegue acompanhar essa evolução da tecnologia na questão de inteligência artificial. Porque, querendo ou não, isso eu acredito que pode impactar muito a área do senhor. Sim. Tanto na questão da defesa ali do médico, como na questão de perito, né? Uhum. O senhor tem acompanhado? Como que o senhor tem visto essas questões? Eu acompanho, mas eu não sou muito versado nessa área, né? Mas me interessa, me preocupa um pouco, né? Essa questão de, por exemplo, você saber que uma pessoa... Eu escrevi uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, né? Você saber que uma pessoa hoje pode praticamente escrever uma dissertação usando inteligência artificial, né? Então, né, o ChatGPT, enfim... Pessoas escrevendo livros, né? Pelo ChatGPT. Então, isso me dá uma sensação, na verdade, de estranhamento, sabe? Talvez por eu já ter meus 62 anos de idade, né? E eu ter visto... Enfim, né? Isso para mim ainda eu vejo como um certo estranhamento. Agora, por outro lado, eu não vejo que isso vai suplantar a mente humana, né? Mas de certa forma, isso pode ser um bom auxiliar, né? Se colocado dentro de certas normas, né? Por exemplo, né? Na medicina a gente vê muito isso, né? Assim, você conseguir fazer uma pesquisa, né, por uma determinada doença rara, por exemplo, né, usando inteligência artificial, né? Hoje a gente vê a cirurgia robótica, por exemplo, tomando um grande impulso, né? Então, assim, eu realmente não sou contra a tecnologia, mas eu vejo, assim, essa possibilidade de autonomia dessas plataformas de inteligência artificial, de elas terem autonomia, isso me causa um certo estranhamento. Eu leio muito sobre isso, assim, né? Mas eu ainda não sei, eu não tenho uma opinião definitiva sobre isso ainda. É que é assustador até onde pode chegar. Sim. Né? Porque hoje em dia você consegue gravar um vídeo olhando para cá e o seu rosto tá para cá. Você consegue fazer essa questão, você consegue mudar a voz. Sim. Você consegue colocar... Existe até um influencer que ele foi criado por uma inteligência artificial. Uhum. E com centenas de mil seguidores. Postando em lugares, em viagens que nunca foi, nem existe. Então, eu acredito que é uma coisa que não vai retroceder. Daqui para o pior, né? Daqui para mais avançado cada vez mais. E acho que vai ser bem interessante como a OAB vai montar essa comissão para se preocupar com essas questões que eu acho que cada vez mais vai atingir os advogados. Sim. Por isso que eu falei direito digital, né? Sim, com certeza. Porque, por exemplo, isso tem impactos, se a gente for pensar no direito de uma visão mais ampla, até no aspecto probatório, né? Sim. Porque se você tem um vídeo de uma pessoa dando uma declaração X, né? E essa pessoa não é realmente a pessoa, mas sim um avatar, né? Com as feições dela, a voz dela, dando uma declaração que a incrimine, por exemplo, né? Quer dizer, isso vai lança impacto, né? sobre o direito como um todo, né? Então, de fato, pode ser uma fonte de preocupação, sim, né? Tem que ser muito... Eu acho que principalmente o legislador, né? Os legisladores vão ter que olhar isso com muito carinho, né? Doutor, indo já para a reta final da nossa conversa, nossa excelente conversa, eu abri mais cedo uma caixa de perguntas no Instagram, mencionando, né, para o pessoal fazer algumas perguntas para os nossos convidados. Então, eu vou ler algumas perguntas aqui, uma ou duas perguntas. Ok. Não sei quais são as perguntas ainda, talvez seja um pouquinho polêmica, mas acho que vai ser interessante para a gente conversar. Primeiro,
quais seriam ali as suas estratégias mais eficazes para atrair e manter clientes no escritório? Acredito que o senhor falou um pouquinho dessa questão ali do network, da autoridade, acho que seria nessa linha. Sim. O senhor teria alguma dica para fazer network? Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de comunicação, desse trato com o próximo, né? Desse relacionamento. Eu não me consideraria um grande expert em networking, na verdade, sabe, Felipe? Eu acho que você tem que entender muito. Eu acho que talvez assim, a primeira coisa é a pessoa se entender, né? Sim. Se ela é mais expansiva, ou se ela é mais introvertida. O meu networking, na verdade, eu exploro muito o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estudar, gosto da vida acadêmica, né? Então, eu dou lá aula para os meus alunos, né, como professor colaborador, lá de biodireito, né, de medicina forense. Então, isso acaba sendo, na verdade, um networking. Sim. Né? Você está dando aula para quem vão ser os seus futuros colegas, né, que podem futuramente te indicar para casos de direito médico, enfim. Então, eu acho que isso é uma forma. Eu acho que eventuais palestras também, né, em foros, né, apropriados, sim, como a OAB. Eu já presidi a Comissão de Direito Médico da OAB, né, durante 4 anos, assim que eu acabei meu mestrado, de 2014 a 2018, eu fui presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de São Paulo, né. Aprendi muito nessa minha experiência, né, porque tive contato com muitos colegas, né, da área que tinham até mais estrada que eu, né. Então lá eu tinha... As pessoas eram médicos, advogados, ou médicos e advogados, dentistas, pessoal de enfermagem, né? Mas muitos advogados que já transitavam na área ou que estavam querendo aprender sobre a área, né? Então tinha muita troca de ideia. Então a OAB, eu acho que é um foro bem interessante, sabe? Com as suas comissões, né? De você fazer não só aprendizado, mas o networking, né? Enfim, eu acho que aí também todas as formas de marketing éticos são válidas, com né? Certeza. Enfim, as redes sociais, né? Se você trabalha de uma forma ética, você ter lá o seu site, né? Onde você coloque o seu currículo, né? A sua experiência, o seu objetivo, né? O seu foco de trabalho. Então, acho que o marketing hoje é bastante amplo, né? Eu acho que não dá hoje para prescindir de profissionais do marketing, né? Realmente não dá. Eu acho que a pessoa tem que ter alguém que meio que mostre um pouquinho o caminho das pedras também, né? Com certeza. E a segunda pergunta, como que o senhor enxerga o futuro da advocacia com a entrada cada vez mais de profissionais? Você acha que pode ficar... ter muito profissional para pouco cliente, ou você acredita que se você se especializar tecnicamente e for diferenciado tecnicamente, isso não será um problema? Eu acho que é justamente isso, você se diferenciar tecnicamente. Você ficar muito bom na sua área, você tem que sair da massa, né? Sim, com certeza. E a única forma de você sair da massa é você se diferenciar, as pessoas perceberem que você tem algo a acrescentar, né? Que tem algo que leve a uma utilidade, né, para o cliente, né? Mais do que o teu concorrente, que talvez não seja tão especializado quanto você, ou, enfim. E a advocacia hoje exige muita coisa, na verdade, né? Desde a forma como você se expressa, né? A forma como você se apresenta, enfim, né? Eu acho que tem muita o olho no olho com o cliente, né? Sim. Você, por exemplo, quem lida na área criminal, né? Você saber defender o teu cliente lá perante os desembargadores no Tribunal de Justiça, sim, né? Então, todas essas áreas do direito, né? E algumas mais específicas, envolvem um treinamento, né? Uma expertise bem sólida mesmo, né? Então, eu acho que assim, você tem que ter a solidez naquilo que você está fazendo, né? Isso vai acabar tirando você dessa grande massa, sim, de advogados que realmente a gente tem no Brasil hoje, né? Doutor, recado final. O senhor teria alguma dica para dar para aquele advogado
que está pensando em desistir ou que está com muitas dificuldades em conseguir ter resultados em seu escritório? Teria alguma dica? Eu acho que desistir é sempre uma opção de vida, porque até legítima de uma pessoa, né? Ela desistir de uma atividade que não a satisfaz, né? Então, assim, isso é uma coisa extremamente pertinente, pessoal, na verdade, né? De cada um, né? Mas agora, para a pessoa que gosta do direito e quer continuar exercendo o direito, é entrar com profundidade, né? Entrar a fundo naquilo, estudar, enfim, né? Fazer networking, né? Conversar com colegas, não só da mesma área, mas de outras áreas, né? E fazer parcerias, né? Isso é um trabalho e também não se exigir resultados rápidos, né? Acho que esse é um grande problema, né? Um grande problema, porque às vezes a pessoa tem uma expectativa de ter feito uma faculdade de direito, de que aquilo vai dar um retorno muito rápido, assim como a medicina. Não é assim que funciona, né? Vai ter que ter paciência, vai ter que ir garimpando aos poucos, né? Para aí chegar no objetivo que ele quer. Mas será que isso também não é do ser humano dessa nova geração? É, imediatismo. Muito, né? A gente está na era da ansiedade, na verdade, né? As pessoas andam muito ansiosas, né? De resultado. Hoje tudo é muito rápido, né? A informação é rápida, o retorno tem que ser rápido, né? Hoje você vive no WhatsApp, na rede social, né? Tudo automático, né? Hoje as pessoas não sentam, né, para ler um livro com calma, né? Enfim, tudo tem que ser muito rápido. Então, assim, talvez diminuir um pouquinho essa velocidade, essa expectativa, ou essa que na verdade seria até uma ilusão, né, de ter retorno rápido, né? E ter uma expectativa mais realista. Acho que isso ajudaria bastante um profissional novo, né? E saber que vai ter que galgar passos, né, para chegar onde quer. E também acredito que o que pode contribuir com esse imediatismo as redes sociais. Às vezes ela mostra alguma coisa que é fantasiosa. Por exemplo, chegue em R$1 milhão até os 30 anos na advocacia. Conquiste os 10 primeiros clientes em um mês. E às vezes tudo isso para vender cursos, né? Sim. Obviamente tem profissionais influentes ali que ajudam muito os advogados, mas às vezes também o pessoal fantasia e cria uma expectativa talvez irreal de como é o dia a dia, a vida, né? O processo. Você sabe que eu sou perito, né? Como eu também citei, eu sou associado à Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. E anteontem eu vi porque hoje curso de perícia virou uma febre, né? E o professor chamado professor do curso de perícia, que vai querer ensinar perícia para um médico em um fim de semana ou uma semana, ele coloca, olha, entre na área de perícia médica e você vai ganhar rapidamente R$100 mil por mês. Nossa. e nessa palestra que eu acabei assistindo há 2 dias atrás, eles colocaram isso como perícia e ostentação. Porque chegou uma situação tão absurda, essa coisa de vender curso também. Assim, toda atividade complexa, você precisa ter uma formação longa, né? Não dá para você fazer um curso curto e ter um ganho enorme. A quem vai reverter esse ganho? A quem está vendendo o curso, obviamente, né? Então, assim, são situações realmente reais que entram justamente nessa ansiedade que as pessoas têm de ter um retorno rápido. Sim. Rápido e irreal, né? Então, isso é uma coisa bem triste, na verdade. Né? O que vai ao encontro do que conversamos anteriormente nos bastidores, da questão de mudar o método, o estilo de conteúdo, porque conteúdo mais profundo e, consequentemente, mais denso, mais demorado, a grande maioria das pessoas não querem estudar, analisar, assistir. Sim. É tudo de 1 minuto, 1 minuto e meio, arrasta para cima, joga pro lado. Exatamente. E aí fica um ciclo complicado, porque você precisa colocar um conteúdo curto. Consequentemente, o conteúdo vai ser raso. Lógico. E aí a pessoa que aprende aquilo, aprende de uma forma superficial. Sim.
e acha que já é o mestre e doutor naquele assunto. Exatamente. Isso é uma distorção, na verdade. Sim, complicado. E às vezes causa até a infelicidade, né? Sim. Devido à expectativa colocada naquela questão dos 100 mil reais em um mês, em um ano. Pois é. Não atinge, acho que o problema é ela. Então é muito complicado. Doutor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença. O convite ficou à disposição. Essa conversa foi realmente fantástica. E fica um convite por uma segunda etapa aí, que eu tenho certeza absoluta que nós teremos um segundo episódio, porque... Contem comigo. 30 anos, né, da área médica. 39 quase. 39 anos da área médica. 39 e 12 de direito. Dá para fazer uns 4 podcasts. Pessoal, muito obrigado. Por gentileza, se inscreva no nosso canal, siga nosso Instagram, porque diariamente colocaremos conteúdos relevantes para a área jurídica. Então, até o próximo episódio.